quais são os principais benefícios da aplicação do CRO, né? Tipo, olhando pelo outro lado, a gente vê os desafios e benefícios, né? O que vocês sentem que ganharam de terem o processo do dia a dia aí, essa operação do CRO rodando? Eu acho que é uma otimização de tempo e mais assertividade no que a gente traz para o cliente no final. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem de benefício. A gente não onera o tempo de desenvolvimento que a gente tem do time, a gente já faz uma pesquisa, a gente já identifica se aquilo vai ser viável ou não antes de começar a fazer uma aplicação. Então, o tempo que a gente tem, a assertividade que a gente tem e o retorno depois que a gente vai ter é muito bom. Legal, Vitor, quer complementar alguma coisa? Então acho que é bem isso que a Ari falou, a gente consegue antecipar ali alguns ganhos ou evitar, como eu falei antes, né, evitar a construção de algo que não entregue valor para o produto, e focar o time de desenvolvimento naquilo que realmente entrega valor para o cliente. Então acho que a gente consegue fazer mais com menos esforço do time de desenvolvimento, o time interno, né? Então assim a gente consegue testar as coisas antes, validar as hipóteses de fato antes de desenvolver da forma certa, da forma onde a gente faz tudo integrado, tudo certinho, né? Legal. Então, a eficiência operacional é visível no dia a dia, assim, quando vocês olham para a aplicação do CRO junto com o time de delivery. Sim, porque Legal. aí deixa o nosso discovery mais efetivo, né? A gente consegue validar hipóteses de fato no discovery, às vezes de uma forma muito mais completa do que se a gente simplesmente falasse com um ou dois clientes ali, em alguns casos, a gente consegue validar algumas coisas na massa, né? Com todas as variedades, todas as Tipo de público, particularidades né? de clientes, né? Porque a gente tem vários públicos, não é um público só. Uhum. E de repente a gente consegue aí escalar esse teste para coisas onde a gente não conseguiria com teste tradicional, teste de usabilidade, grupo focal, enfim, trazer 1.000, 2.000, 3.000 pessoas para validar uma hipótese. Sim. Legal. Cara, de benefícios eu vejo alguns também, além dos que o Vitão e a Ari falaram. Essa questão da escala e a questão da eficiência é massa, mas pensando, sou de UX, né? Então pensando na perspectiva de UX, eu acho que a coisa mais legal assim é que ele é um teste comportamental, né? Então o que significa? Uma coisa é eu lançar um formulário para uma base de pessoas perguntando: você usaria tal meio de pagamento no nosso site? Uma outra coisa é eu colocar o meio de pagamento no site e ver se as pessoas clicam. Então, a gente chama de atitudinal e comportamental, né? Uma coisa é eu perguntar para as pessoas e uma máxima assim de que as pessoas normalmente falam uma coisa e fazem outra, né? Porque tem a ver com o contexto dela. Se ela, o momento de vida que ela está, o momento que ela está usando aquela interface. Então, colocar testar uma hipótese na vida real das pessoas, isso é muito valioso quando eu falo de UX, porque isso assemelha muito para quando a solução realmente estiver no ar, né? Então, isso eu acho que é uma das principais vantagens, é um dos testes comportamentais mais interessantes que a gente consegue fazer, principalmente olhando para a escala, né? Uma outra coisa que é um benefício, na minha visão, e eu acho que trabalhando no e-commerce, como a Centauro, né, que tem lojas no Brasil inteiro e entrega no Brasil inteiro, tem uma coisa que é bem legal, que são as segmentações do teste, que a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, quando eu penso num produto de entrega, por exemplo, um produto de frete, e desenho uma hipótese para isso, a localização das pessoas que acessam o site pode ser muito importante na hipótese. Então, por exemplo, eu sou do Pará, né? Eu nasci no Pará, moro em São Paulo. A percepção que uma pessoa do Pará tem em relação à entrega é diferente da percepção de São Paulo. Porque aqui, se eu fizer uma compra em algum site, no outro dia provavelmente está na minha casa. Quando eu moro no Pará, isso demora um pouco mais. Então, a percepção das pessoas é diferente, porque o nosso centro de distribuição está aqui perto, etc. Quando eu penso, por exemplo, vou citar um exemplo, numa mensagem para aparecer para a pessoa que acabou de digitar o CEP ali, eu poderia colocar uma mensagem do tipo: nosso produto está vindo de muito longe, ou nosso produto está vindo, sei lá, de Manaus e por isso está demorando um pouco mais. Mas, gente, desculpa, minha cachorra ela deu uma latidinha aqui.
Mas quando eu penso na pessoa que mora no Pará, eu falo assim, ué, mas Manaus é aqui do lado, por que não é mais rápido? Então, pensar na aplicação do teste, pensando em segmentos de pessoas é muito importante, pensando no comportamento, né? E aí eu acho que o CRO ajuda bastante a gente pensando nisso. Não, muito legal mesmo. Bom, agora indo para uma última pergunta, né, que a gente já está estourando um pouco o tempo aqui nesse sentido dessa etapa do processo. Tem algum aprendizado, Luiz? Vou começar contigo, então. Você gostaria de compartilhar da área de CRO que você gerou e que você viu que nitidamente trouxe resultado? Cara, eu acho que o principal aprendizado é aquilo que eu tenho falado desde a primeira fala, que é de que CRO é uma ferramenta dos times de produto, né? Uma coisa que a gente está aprendendo aqui na Centauro muito, é que não faz sentido... CRO é uma estratégia de aprendizado, né? Isso que a gente falou. Pode ser que dê errado, e tudo bem dar errado, porque a gente quer aprender. E aí, geralmente, a gente tem uma hipótese, a gente avalia, pode dar certo ou dar errado. Se eu criar um gargalo de aprendizado, então, tem um grupo ali que faz CRO e atende todos os times de produto, eu vou ser obrigado a fazer algumas escolhas. Então, tipo, não, esse do carrinho eu vou deixar para mês que vem, porque agora a gente está focado nesse na home. Então, quando eu crio um gargalo de aprendizado, isso é bastante prejudicial para o nosso ritmo, né, de produto. Então, eu acho que o principal aprendizado é que cada time de produto precisa ser capaz de planejar, executar e analisar os próprios testes, né, as próprias iniciativas de CRO, para garantir que a gente tenha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí um outro aprendizado é que a operação de CRO ela precisa ser pensada tanto por design, quanto por produto, quanto por engenharia, que é a nossa tríade de produto, né? Não adianta a gente atribuir a responsabilidade a só uma delas, né? Então, tipo, os designers são os responsáveis do teste AB, todo o teste AB tem que ser feito pelos designers, não faz muito sentido. Porque colocar um teste em produção, né? Colocar um teste para acontecer, tem tanto um esforço de design, de pensar em como que aquilo vai aparecer para aquela pessoa e quem é aquela pessoa, um exercício de produto que envolve a priorização, vai ser esse teste mesmo, vai ser agora, vai ser depois, um exercício de engenharia, de pensar em como que isso vai para a produção, né? Então é um esforço coletivo, né, do time de produto e não de um grupo, né, de um grupo de pessoas que é responsável por fazer isso. Eu acho que são os meus maiores aprendizados por enquanto. Muito bacana. Legal mesmo essa visão. Vitor, Arícia, querem dar os seus exemplos? Eu acho que do nosso lado, assim, acho que um dos maiores aprendizados que a gente teve é fragmentar bastante os testes, é não fazer um teste de features muito grandes. A gente tem em mente que as coisas não são por achismo, tipo de levantar o dedo e falar, não, isso daqui tem que ser azul, a gente faz pesquisa, a gente tem que ver métrica, ver todos os resultados, tem que fazer imersão, tem que fazer entendimento para para trazer uma coisa melhor para o nosso cliente. A gente vê que as coisas que a gente implementa na TOC, às vezes a gente acha que são coisas que realmente o cliente quer e não é. Então, eu acho que esses são os nossos grandes aprendizados, que não é porque a gente faz um benchmark e vê que outros e-commerces, outras plataformas utilizam aquilo, que aquilo vai servir para a nossa plataforma. Então, eu acho que esse é o nosso maior aprendizado e a gente tem muito ganho com isso fazendo coisas com CRO. Legal. Vitor, você quer comentar alguma coisa dos aprendizados? Tá? Concorda? Não, a Ari falou tudo. Acho que um dos principais aprendizados é esse mesmo, né? Assim, às vezes a gente acha que algo que dá certo no site vizinho, seja um site do mesmo segmento em outro país, eventualmente um site de outro segmento aqui no Brasil, ou até mesmo de outro site do mesmo segmento brasileiro, a gente acaba descobrindo que o nosso cliente ele pensa diferente ou ele age diferente do outro cliente, do cliente do outro site, e a gente acaba vendo que isso não é o melhor para ele, né? Isso não é o que converte mais no nosso site, né? Então, acho que esse aprendizado de que não é só o benchmark ele tem que ser validado também, acho que é um grande aprendizado aí. Cara, e só corroborando assim com essa fala dos dois, cara, isso é muito importante, aí não só pensando em CRO, mas pensando em como a gente desenvolve o produto. Sim, no todo. No todo, né? Então, por exemplo, a Ari comentou um negócio que é muito interessante, que se você pegar um e-commerce de esporte, um e-commerce de
móveis, um e-commerce de roupa, você vai ver que é tudo meio que mais ou menos a mesma coisa, porque a gente acaba reproduzindo alguns padrões de produto digital sem a gente pensar criticamente sobre isso, né? Às vezes a gente olha para o pessoal da gringa e fala assim, putz, deu certo lá na China, vou reproduzir aqui no Brasil porque aqui com certeza vai dar certo. Só que não, né? A gente tem um povo diferente, pessoas diferentes, cada produto a gente interage com cada produto de maneiras diferentes. Então, faz sentido a página de produto de um tênis ser parecido com a página de produto de uma mesa? Só, sendo que quando eu penso na loja física não é a mesma coisa, por que na internet, só porque é virtual, precisa ser a mesma coisa? Esse pensamento crítico, acho que, beleza, tem a ver muito com o CRO, mas tem a ver com todo o resto, né? Fica aí para a gente pensar como a gente está desenvolvendo produtos. Cara, muito bacana. Eu tô vendo aqui o chat um pouco, eu não consegui pegar tudo, então me corrija se eu estou errado, mas a gente inverteu a ordem, é isso? A gente vai começar pelas perguntas agora, e aí depois a gente abre para o Luciano, é isso? Pode ser, pode ser. Vamos lá, vamos lá. É que eu não consegui, de fato, acompanhar aqui, que foi rápido, mas... deixa eu ver aqui se eu... A Correto. primeira pergunta que a gente... As perguntas estão interrelacionadas aqui com a discussão, então a gente continua com elas. Valeu. Beleza. Então, bom, eu vou deixar a pergunta aberta aqui, aí a gente vai passando aí para alguns dos convidados aí para poder falar. Então, a primeira pergunta que a gente vê aqui é: vale a pena validar alterações pequenas, como um botão, por exemplo? Então, acho que... Eu acho que faz. Uhum. Eu acho que faz total sentido. Às vezes, você mudar a cor de um botão pode transformar uma página como um todo, pode atrair muito mais a pessoa para a assertividade dela de clicar ali e seguir o fluxo. Às vezes, tem algumas coisas que para a gente é óbvio, mas para o cliente, às vezes, para ele achar aquele caminho, precisa ser de uma coisa específica, alguma coisa que já seja mais intuitiva. Eu acho que vale super a pena validar pequenas alterações, sim. Tem em mente que a gente sabe onde estão todos os botões da nossa página. O a gente está ali dando no ele dia vai a dia. procurar. Sim. E acho que, além disso, depende também das suas outras coisas, né? Tipo, às vezes você tem que... Você vai ter uma melhoria ali no botão, mas às vezes, olhando para suas outras melhorias, isso talvez não seja tão importante. Se vale a pena, vale a pena. Mas às vezes você largar outras coisas para fazer isso depende muito do seu contexto, né? Então, depende muito do que você quer trazer de resultado, né? Exato. Então, tipo, beleza, mudar a cor é tranquilo fazer um teste AB assim, mudar lá no CSS é rápido, mas às vezes não é isso que as pessoas precisam, né? Acho que é o exemplo mais clássico de teste AB, inclusive, né? O botão verde e o botão vermelho. Mas sim, se você acha que a conversão ali da sua página de produto, por exemplo, carrinho está baixa, se você tem uma hipótese que a cor do botão pode estar afetando nisso, ou o posicionamento do botão, vale super a pena fazer o teste e validar a hipótese com outra alternativa. Melhor do que você simplesmente mudar o botão de lugar ou mudar a cor dele e não validar isso, né? Sim, a gente fez, inclusive, na nossa página de produto, um botão fixo que a gente aumentou a conversão com isso. Isso é massa se você estiver falando de uma landing page, assim, né? Normalmente, putz, baixa aqui o meu white paper com um formulário e um botão, putz, faz super sentido, porque ali é a sua conversão principal. Mas quando eu olho, por exemplo, uma página de produto, vamos fazer um teste de colocar o botão 5 vezes maior assim, na tela. Tipo, beleza, mas a gente vai clicar, mas talvez ela esteja clicando por engano, a gente não sabe. Então, é aquilo, tem um quant, beleza, e tem um qualitativo. Por que isso aconteceu? Então, vale a pena testar assim, mas eu acho que vale mais a pena olhar para o contexto das pessoas que usam aquilo lá. Bacana, excelente dica aí, né? Priorização acima de tudo, né? Tipo, ver o que faz mais sentido. Bom, a segunda pergunta que a gente tem aqui é: quais ferramentas vocês indicam para teste AB? Então, qual que é o kit de teste AB aí que vocês ultimamente trabalham? Eu colocaria que depende muito do momento do produto, do tamanho da empresa. A gente tem ferramentas, desde o mais simples, que é tudo clique, você vai clicando e fazendo as ações e validando. Claro, você não vai ter toda a flexibilidade, e tem até ferramentas Enterprise, como o Luciano está aqui, da Oracle, e a gente tem o Maximizer, que é o que a gente usa tanto aqui na Tokstok, quanto o pessoal usa na Centauro, que é uma ferramenta realmente Enterprise de teste AB. Claro que vai ter toda uma suíte ali já de análise dos dados, uma coisa um pouco mais estruturada, ferramentas mais simples, você vai ter um resultado mais simples ali, as métricas vão ser mais básicas, mas também funciona, não quer dizer
você não consegue fazer se não tiver orçamento, por exemplo, para contratar uma ferramenta enterprise. Acho que vai muito aí do tamanho e da necessidade, né? Se você quer algo enterprise e os resultados nesse nível, claro, uma ferramenta do nível do Maximizer vai muito bem. Se você está começando, o produtinho pequeno, tem 2 pessoas no time ali, vai para uma ferramenta free de mercado aí, ou com custo bem baixo, e você vai conseguir começar a fazer os primeiros testes até você ganhar a escala e chegar no nível de contratar uma ferramenta enterprise, né? Perfeito, cara, eu ia falar exatamente isso, perfeito. Luciano, quer complementar alguma coisa aqui? Está no mudo, está no mudo. Vamos lá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Acho que a nossa solução de Maximize, ela acaba fornecendo todo esse trabalho que eu acho que o pessoal comentou aí durante 1 hora, prover os dados, prover as informações, conseguir dar a capacidade de executar diversos testes, não desde os mais simples, como uma cor de um botão, até mesmo uma personalização de conteúdo para cada visitante que entra no site e que você consiga fazer algo específico de interesse daquele cliente. Quando você fala entrando no caso aí da Talkstock, que tem as outras soluções ainda de marketing digital, aí você alia o Maximizer com a solução de cross-channel marketing, que é o Responses, que é outra solução da parte CRM, da parte de campanhas. Então você pega toda a estratégia de marketing elaborada, de comunicação de e-mail, levando também de forma fluida também para o site. Então essas informações, na hora que ele clica no e-mail, ele entra no site, ele pode ter a mesma estratégia de marketing de forma fluida, mesmo como se fosse um mesmo lookalike, digamos assim, de estratégia, de engajamento. Então, isso daí facilita, não necessariamente precisaria de um envolvimento da área de tecnologia para poder sair do outro lado. Então, é bem interessante quando a gente coloca 2 clientes grandes, fortes aí dentro do mercado, tanto Talkstock quanto Centauro, utilizando nossas soluções, com apoio da Júnia para poder toda a parte estratégica e execução de uma metodologia extremamente confiável, podendo levar essas informações aí para esses 2 clientes importantes. Acho que foi uma lição que foi dada aqui para a gente. Acho que a importância desde da mudança de um botão, quanto outras informações relevantes de como fazer. Não é só contratar a plataforma, e também não é só ficar no achismo, como a Arícia comentou. Acho que tem muitas coisas que a gente precisa levar um pouco mais a sério, as questões de CRO, e o Maximizer é a solução que a Oracle provê para essas 2 soluções, para essas 2 empresas, para poder executar todas essas mágicas, diria, para entregar a experiência para o cliente. Legal. Eu queria, não é muito meu papel hoje falar aqui, mas só para complementar um gancho que o Luciano falou, que quando você fala de CRO, eu sei que a pergunta foi especificamente para teste AB, mas para CRO, geralmente, o toolkit é um pouco maior até do que a solução de teste. Então, acho que é legal dividir em 3 grandes etapas, né? Você tem primeiro a parte de audiências, que é para quem, né? Então, aí você vai usar, como ele falou, integrações com ferramentas de CRM, DMPs, enfim, todas as tag managers para você conseguir ter os gatilhos para você poder ativar as suas audiências, para quem você quer falar, né? Aí você tem a solução de teste em si, que é a da execução, que é a aplicação dos testes e personalizações, que aí é onde que entra o Oracle Maximizer, né? Que é justamente você poder puxar essas audiências e aplicar os testes. E depois você tem toda a questão que o Luiz comentou, que é a da análise comportamental. E as ferramentas de teste, elas têm relatórios, mas para você ter uma visão mais holística do que está acontecendo no teu site, é legal ter mais. Então, a gente recomenda muito usar mapa de calor, utilizar, por exemplo, dados de analytics, né, tipo de ferramentas de analytics, e cruzar com bases externas, internas dentro do cliente, que às vezes estão fora até daquele ambiente digital clássico, né, que é a venda captada. Então, como que a gente pode olhar para, de repente, uma venda faturada ou olhar para um dado do saque? Como que você integra todas essas bases? Então, isso tudo faz parte de um bom toolkit aí de CRO para você poder ter essas 3 grandes visões, né? A tua audiência, a aplicar a execução do projeto,
e depois você poder analisar os resultados e as mudanças de comportamento dos clientes. Então, bacana. É isso. Mas, A gente tinha também, eu acho que, alguns slides para comentar sobre a Maximize, não sei se a gente vai conseguir tempo, mas de qualquer forma, acho que tem uma diferença muito grande, assim como o pessoal comentou, das soluções Enterprise para soluções aí que são freeze e entre outras no mercado, que acabam provendo apenas um teste AB e não um teste multivariável. Acho que tem algumas funcionalidades que são bastante relevantes, como você comentou, como mapa de calor. Antigamente a gente não tinha mapa de calor, hoje nós temos mapa de calor. Hoje nós temos, dentro da própria solução de Maximizer, uma inteligência artificial com motor de recomendação. Então, todo aquele motor de recomendação que você utiliza dentro do teu e-commerce, através de uma outra empresa, você teria que fazer toda a integração disso tudo com uma solução de teste AB, ou de teste de personalização, ou de CRO. Então, quando você tem uma solução no Enterprise que te dá mapa de calor, todo o dado analítico, trazendo os dados offline, trazendo os dados do Analytics, trazendo os seus dados de CRM, trazendo a todas as informações e contextualizando todas elas, de forma que você consiga construir uma audiência, entregar personalização e recomendação em real time, não é near real time, é real time. A gente fala de personalização em tempo real. Isso daí eleva um patamar de sofisticação muito grande. Então, esse é um caminho que a gente procura percorrer dentro dos nossos clientes. E, gente, Black Friday está aí, né? Quem for mais ágil, mais dinâmico e levar conteúdo dinâmico, vai sair mais feliz do outro lado. legal. Voltando para as perguntas aqui, então, seguindo para a próxima. Então, qual que é o processo? Isso aqui é uma pergunta bem interessante. Qual que é o processo e ferramentas que vocês utilizam para documentar todos os testes e também compartilhar os resultados internamente com stakeholders? Esse é um assunto bem interessante. Alguém disponibiliza para falar primeiro? Cara, depende, né, cara? Eu acho que a grande maioria que acaba dependendo, porque depende das outras coisas que seus times utilizam. Então, se os times de produto, por exemplo, utilizam um software do tipo o Azure ou o Jira para fazer documentações de produto, é interessante que você integre a documentação de teste AB a essas ferramentas também, porque precisa ser uma coisa só, né? Você não pode, seu time de produto não pode ficar dando alt tab muitas vezes por dia ali. É importante que você centralize tudo. Quando eu estou falando, mesmo quando eu estou falando de repositório de pesquisa, né? Então, se eu quiser saber, por exemplo, um teste AB que aconteceu há 2 meses, ou o último teste AB que aconteceu envolvendo frete, por exemplo, eu preciso ter centralizado isso num lugar só. Então, depende muito de onde você centraliza suas outras informações de produto digital. No nosso caso, aqui na Centauro, a gente acaba centralizando as documentações muito usando o Notion, que é uma outra ferramenta de documentação, né? Junto com outras documentações de design. Então, por exemplo, se eu faço um teste de usabilidade, eu centralizo ali também, né? Se eu faço uma entrevista, eu centralizo ali também. Então, depende muito do seu contexto. Acaba dependendo, quase tudo depende, mas essa é a verdade. Sim, acho que depende muito do processo que você segue, das ferramentas que você usa no dia a dia. Então, por exemplo, a gente usa a suite da Atlassian, então a gente tem então a ferramenta onde a gente tem que centralizar isso é o próprio Confluence. Então, assim, na mesma ferramenta onde eu centralizo as documentações do produto, decisões e tudo mais, é a ferramenta onde eu vou documentar esses testes AB. E todo o aprendizado, né? Então, seja uma pesquisa, então, não só necessariamente o teste AB, mas se eu passei por várias etapas, eu fiz uma pesquisa, eu vou documentar essa pesquisa junto com o teste AB, junto com a funcionalidade. E uma coisa que eu acho muito legal também é que os relatórios que a gente recebe da Juni, acho que é legal também a gente falar isso aqui, eles são muito completos e eles trazem muitos insights, muitas coisas que, juntando isso na documentação, muitas vezes o resultado de um teste, por mais que ele tenha sido um teste que não converteu mais, ele pode trazer insights para vários outros testes, para várias outras hipóteses que a gente vai levantar.
E acho que isso também é boa parte do trabalho aí da Juni, porque não só é um implementador do teste dentro do Maximizer, que é a ferramenta, mas sim também alguém que analisa os resultados e que traz esses insights e traz esses relatórios aí, que são bem ricos para o time de produto tomar as decisões no futuro, gerar outras hipóteses e seguir em frente. Legal. E, cara, também eu esqueci de comentar sobre a parte de compartilhar resultados. Só para mandar mais um depende, né? Porque depende do resultado. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma apresentação e falar assim, olha, gente, com essa versão a gente teve aumento de tantos por cento de microconversão. E a galera, beleza, vamos embora. Eu posso compartilhar também fazendo, por exemplo, uma sessão de cocriação com os stakeholders. Eu posso compartilhar de diversas maneiras possíveis. Depende muito do teste, de quem são esses stakeholders. Na perspectiva de design, né, eu sou de UX, eu gosto sempre de pensar que resultados de pesquisa, né, dados de comportamento, dados novos, eu acho que isso são insumos para uma boa sessão de cocriação, de a gente juntar pessoas diferentes, assim, mesmo que seja do time de produto ou dos stakeholders, e falar, gente, beleza, a gente não sabia disso, agora a gente sabe, estão aqui algumas respostas, e aí não só trazendo teste AB, mas trazendo teste AB, entrevistas, testes de usabilidade, e o que a gente faz com isso juntos? Então, seguido de uma boa sessão de cocriação, eu acho que é a melhor maneira de compartilhar resultado, para não ser só aquele negócio de deu tanto e segue o baile. Não, vamos, aconteceu isso e agora o que a gente faz junto? Acho que é a melhor maneira, na minha opinião. Legal, Luiz. Você me lembrou também de responder essa parte da pergunta que eu tinha esquecido, de verdade. Então, assim, o compartilhamento de resultados, a gente aqui tem uma dinâmica de conversar bastante, de estar bem próximo das áreas que são os stakeholders aí. Então, semanalmente, a gente leva o resultado parcial dos testes, que é uma rotina que a gente tem de acompanhar com o pessoal da Juni e depois trazer para as áreas também stakeholders. E quando os testes eles terminam, quando a gente tem o relatório final deles, normalmente a gente já faz a apresentação, incluindo os stakeholders. Então, quando a Juni traz o relatório para a gente do final de um teste, a gente já vê isso junto com os stakeholders, então eles também têm acesso a esse material em primeira mão, trazendo um pouco aí de exemplo prático de como a gente roda no dia a dia isso. Sim. Legal. Uma dica que eu dou para vocês aqui nessa questão de documentação é que, para quem está assistindo, no momento que você está fazendo o teste, está tudo muito fresco. O problema, a solução que vocês estão pensando, o detalhamento, qual que era o contexto geral daquele projeto. Mas se não está bem documentado, depois de 3, 6 meses, a chance de você esquecer todo aquele contexto é enorme. E aí, para as pessoas aí que estão entrando na operação futuras ou que querem retomar, de repente, um assunto e ter algum outro contexto, isso daí é muito importante. Então, uma dica que a gente dá aqui é isso. É deixar bem claro, detalhar essa parte, porque isso ajuda demais, não só no momento que a gente está executando, mas para o futuro também, né? Para a empresa ter esse histórico e ter todo esse arquivo, digamos assim, do que foi feito e quais foram os aprendizados, né? Então, acho que essa é uma dica aí para complementar um pouco o que o pessoal falou aqui, que foi bem legal. A próxima pergunta, você segue alguma metodologia ágil de projetos como Scrum, como fazem para priorizar os testes, versus o Product Backlog e outras prioridades mais do lado de TI? Então, um pouco a gente está falando de priorização, né? Quer falar? Arícia, quer comentar um pouquinho sobre esse assunto? A gente usa, sim, a metodologia ágil, não só para CRO, mas também no nosso dia a dia. E a gente vê muito, com base nos resultados do que a gente tem, a gente vai priorizando junto com o time de TI, de acordo com as necessidades que a gente tem de produto, né? Então, se a gente fez um teste, a gente viu que aquela necessidade, a gente vai implementar numa feature daqui um tempo, a gente vai colocar naquele um tempo. Então, a gente vai priorizando de acordo com o esforço, de acordo com a necessidade que a gente tem. Mas a gente utiliza sim. Acho que vale a gente falar que, assim, hoje o desenvolvimento dos testes, a codificação dos testes não está dentro do nosso time, então é uma sprint apartada. Então, esse time, ele roda só em cima dos testes, enquanto o time de desenvolvimento que a gente tem roda já no delivery das coisas. Então, a gente tem esses dois focos ao mesmo tempo, né? As coisas viram paralelas, acho que é parte aí do que hoje a gente tem junto do trabalho da Juni, que é essa parte do desenvolvimento dos testes,
E por outro lado, a gente tem o time focado em implementar outras coisas que já passaram por teste ou que foram validadas da forma. Então, acho que esse é o ponto. Eu não sei se a gente conseguiu responder exatamente o que a pessoa queria saber aqui em relação ao Scrum, entre prioridades do lado de backlog versus testes, mas assim, aqui a gente está falando de um dual track onde a gente tem o discovery e o delivery, né? E nesse dual track, o CRO, o teste AB, está dentro do discovery, e hoje, especificamente, a gente, na maioria dos testes, não usa o time interno para desenvolver. Em alguns casos, a gente precisa desenvolver alguma coisa de suporte para o teste, né? Principalmente de back-end, mas na maioria dos casos a gente faz o teste só no front-end e usa essa trilha que está dentro do time da Juni, não no nosso time de desenvolvimento, na nossa sprint de desenvolvimento principal. A gente tem uma outra sprint que roda em paralelo com os testes AB. Boa. Aqui na Centauro a gente usa metodologias ágeis, principalmente Scrum, dentro dos times de produto. O como prioriza, eu acho que eu não consigo responder, porque cada pessoa de produto tem um como diferente. Então, tem produtos que priorizam, por exemplo, por oportunidade de negócio, tem produto que prioriza por débito técnico. Então, não consigo responder o como, mas a gente fez uma mudança recente que hoje o desenvolvimento do teste também é responsabilidade dos times de produto. Então, assim como o CRO é uma atividade de pesquisa tanto quanto um teste de usabilidade, que o teste de usabilidade precisa ser priorizado, né? Então, temos 2 semanas, o que a gente consegue descobrir em 2 semanas? Vamos fazer um teste de habilidade, um teste AB ou algo do tipo, e isso é incumbência dos times de produto. Então, eles pensam nesse esforço também, qual o esforço que a gente vai ter para fazer um teste, considerando principalmente que alguns são mais demorados que outros, considerando que uns demorados tanto no sentido de desenvolver, mas de coletar a resposta, né? Para atingir ali uma relevância estatística demora mais, demora menos, isso é muito específico de cada produto. Então, cada produto hoje cuida do próprio desenvolvimento de testes AB e coisas de CRO como um todo. Legal. Bem bacana. Bacana que são 2 visões bem diferentes aí do processo, então isso é legal que agrega e traz aí cada empresa que está aqui olhando aqui, as pessoas podem enxergar dentro da sua realidade, e isso é bem interessante. A gente tem mais 5 minutos, se eu não me engano, então eu vou fazer a última pergunta aqui, que eu acho que é legal porque é um assunto polêmico. Eu escolhi uma aqui, tá, da lista aqui, que está pendente, desculpa de não estar falando todas, depois a gente pode tentar responder, pegar as pessoas que perguntaram, a gente tenta responder. Legal. Mas qual que é o percentual de testes que confirmam as hipóteses versus que falham? Vocês enxergam esse número de qual que é a porcentagem de testes vencedores? Isso é algo no dia a dia para vocês que enxergam como meta? Cara, eu nunca vi esse número, não. Nunca conversamos sobre isso. Não sei se na Toca o pessoal usa, mas nem na Centauro, nem em outros lugares eu nunca prestei atenção nisso. Na verdade, eu tenho que dar uma pensada, né? Não sei se isso seria uma métrica de sucesso. O bom seria se a gente... Eu não tenho dificuldade, a gente não mede, não. Eu também, a gente aqui não mede dessa forma, a gente não tem isso como uma métrica de ganhar ou perder, assim como eu falei anteriormente, né? Então, assim, o teste que perde, não necessariamente ele é um fracasso, e o teste que ganha não necessariamente é um grande sucesso. Porque, No assim, final, a gente ganha em tudo, né? A gente ganha em tempo, final, a gente tudo ganha no resultado, tudo é ganho. E, de repente, assim, se eu tiver uma métrica dessa como uma métrica de sucesso, eu vou colocar vários testes que eu sei que vão ganhar, de repente, tipo, vou baixar o preço de todos os produtos em R$100. Vou ganhar. Sim. Não necessariamente isso é sucesso. Então, isso não é uma maneira para a gente de uma efetividade, de uma eficiência dos testes. Se tiver um número aí mais ou menos de mercado ou de um geral aí que vocês acompanhem, acho que é legal por curiosidade, mas acho que não, para mim não me parece uma boa preocupação de um time de produto olhar para quantos testes deram certo ou deram errado. Até porque uma das coisas que eu já ouvi, que eu concordo, é que o papel de um profissional de produtos é invalidar hipóteses. Porque se a gente valida tudo, alguma coisa errada tem no processo. Até a palavra validar é estranha, que a gente fala assim, vamos validar a hipótese, parece que você está indo já para acertar. Eu costumo usar, inclusive, avaliar, né? Tipo, vamos avaliar a hipótese, porque eu dou
chão para ser tanto correto Positivo quanto quanto errada. Legal, Melhor. bom ponto. Esse número é interessante. A gente avalia mais por uma curiosidade, para a gente ter um arquivo interno. O que a gente entende aqui no final das contas é que você tem que estar preocupado com os extremos. Você está com uma porcentagem muito baixa de testes vencedores, sei lá, 20, 30%, isso pode ser um problema. Pode ser uma questão de planejamento, de repente está com foco errado ou está olhando para coisas que talvez não estejam na maior prioridade da empresa, né? Ao mesmo tempo, se você tiver com uma porcentagem muito alta, 80, 90, 100%, talvez você esteja corrigindo bugs, né? Então, você está com tanto medo de arriscar, de tentar inovar, então você só está corrigindo teus bugs dentro do teu site, que talvez você até pode questionar se de fato eles deveriam estar sendo testados ou não. Porque a ideia, eu acho que, cara, foi muito boa essa parte da validação ou da avaliação, né? Então, eu acho que de fato é avaliar. Dependendo do cenário, a gente fala que, cara, não necessariamente tem que ser testado. Tem coisas que estão claras e que impedem, por exemplo, o usuário de comprar. Isso é um bug, é um ajuste, não precisaria necessariamente ir para teste. Então, eu acho que se preocupe muito com os extremos. E óbvio que se você tem um teste que perdeu, de você tentar entender o porquê que ele perdeu. Então, ir atrás dos aprendizados. Então, você gastar tempo para estudar e tentar identificar oportunidades, porque também é injusto tentar acertar tudo de primeira, né? Muitas vezes, a grande ideia vai vir depois de um aprendizado, que aí sim você vai melhorar e aí sim vai acertar, e às vezes o ganho pode ser exponencial. Então, eu acho que essas são as dicas que a gente dá aí do ponto de vista de empresa aí que está olhando para várias outras empresas fazendo aí e tentando olhar esses números e tentar aprender com eles, né? Legal, é muito bom ter isso em mente, né, Edu, assim, de que o teste que perdeu não é simplesmente jogar fora e descartar e não olhar mais para ele, né? Tem que analisar os insights que ele te dá, porque ele pode te dar uma resposta muito melhor do que, inclusive, aquela hipótese que você estava testando. Cara, muito legal. Obrigado. Acho que vocês querem fazer algumas considerações finais. Eu vou falar com vocês Eu queria primeiro. fazer só mais uma pergunta, Edu. Pode ser? Tá, lógico. Legal. Na verdade, a minha pergunta é para Toque e para Centauro. Queria entender de vocês como que o Maximizer ajuda o dia a dia de vocês e como que vocês enxergam o Maximizer como a solução ideal para contribuir na análise e na descoberta de oportunidades de negócios e que isso leva, obviamente, seja positivo ou negativo ao resultado do teste, mas que com a ajuda da Juni e o conhecimento de vocês, levar a trazer mais resultado para cada companhia de vocês. Vamos lá. Cara, bom, vamos lá. Deixa eu tentar pensar. Ideal é uma pergunta, é uma palavra difícil para mim, assim, eu não gosto muito desse ideal utópico, perfeito e tal, eu sou contra perfeccionismo, acho que assim, não sei se é perfeita, pode ser que seja a melhor possível para a gente no contexto que a gente está hoje. Então, Perfeito. com o tamanho de empresa que a gente tem, com os desafios que a gente tem hoje, não necessariamente para uma outra empresa é a melhor solução possível. Então, assim, para a gente é muito legal porque dentro da Maximizer a gente consegue integrar trabalhos da tríade de produtos ali, pensando tanto em design quanto produto e desenvolvimento, engenharia, né? Para mim, esse é a parte mais interessante, assim, porque tem uma interface gráfica que as pessoas conseguem trabalhar e olhar e acompanhar as campanhas lá dentro, que é diferente de algumas outras soluções, por exemplo, que são hard code, né? Que é direto no código, que aí fica uma coisa restrita para quem entende de código, para quem é engenheiro. Exatamente. Então, isso é legal. Mas assim, o ideal é estranho, né? Assim, acho que podem ter outras ferramentas, dependendo do contexto, outras ferramentas também servem, mas para o nosso contexto, pensando na nossa tríade de produto e na escala que a gente tem, é uma ferramenta muito boa. Até o mix de produto que a Centauro tem, né? Então, fazer aí a quantidade de categorias que vocês têm, trabalhar com uma solução enterprise, acho que faz todo sentido também. Produto que eu falo, mas produto digital mesmo, assim, times de produto, né? Tipo squads, né? Sim.
Acho Legal. que, falando pelo lado da TOC aqui, a gente consegue ter realmente todo esse nível de segmentação. Acho que isso é um dos diferenciais aí do Maximizer como produto, né? Então a gente consegue segmentar por região, consegue segmentar por dados gráficos e tudo mais. Esse é um dos grandes diferenciais e que fazem a gente optar aí pela ferramenta da Maximizer como a nossa escolha de teste AB, de teste e CRO em geral, né? Acho que os relatórios serem bem ricos e a gente conseguir ter ali algumas inteligências de tirar outlier, tudo isso são ganhos que a gente tem com a ferramenta. Então, assim, para o nível que a gente busca de excelência, acho que é a ferramenta hoje que entrega isso no mercado, né? Legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Se respondessem também algo diferente, eu ficava bastante um pouco preocupado, porque não porque nós estamos aqui, não porque estamos presentes, né? Mas acho que essa é a expectativa que o fabricante espera ouvir dos clientes que utilizam muito bem a ferramenta. E se fosse diferente, assim, caramba, o que a gente agora vai ter que fazer? Porque a gente teria que ter um trabalho muito grande junto a vocês, de entender por que não está saindo desse jeito. Por que a percepção, tanto da Centauro quanto da TOC, não está sendo desse jeito. E a percepção de que a ferramenta, sim, independente do momento atual, como o Luiz comentou, como você comentou, Vitor, é importante, a gente precisa dar valor àquilo que a gente paga, né? Então, a solução entrega e entrega muito bem, e graças a Deus vocês estão satisfeitos. Pessoal, agradeço demais a presença de todo mundo, aos palestrantes aqui, convidados. Eu acho que foi muito legal. Gostaria de ter mais tempo, porque quando vocês vão falando, vai me vindo um monte de pergunta que eu estou fazendo na cabeça aqui. Espero não colocar ninguém numa saia justa. Mas, assim, agradeço demais, obrigado. Se vocês quiserem fazer uma última consideração, mas agradecendo já de cara, já, por tudo. Bom, só agradecer também. Valeu pelo convite, gente. Valeu pelo papo, pelo espaço. Acho que é sempre massa a gente trocar essa ideia e aí, para lá de empresa, juntar a nossa comunidade, falar da nossa técnica, falar, cara, como que a gente está fazendo produto digital no Brasil, como que a gente está fazendo experiência do usuário no Brasil, olhando para o nosso povo, olhando para o nosso público, para os nossos produtos, nossas necessidades. Acho que isso é muito, muito legal, a gente conseguir gerar esses debates. E então, obrigado aí, gente. Quem quiser trocar uma ideia depois, fica à vontade aí. Gosto muito de bater um papo. Valeu. Legal. Eu acho que aqui também seria mais agradecer a gente estar aqui e também mostrar para as pessoas o que é o CRO, né? Porque tem gente que não sabe, tem gente que não entende. Então, eu acho que abrir um pouco essa caixa de Pandora ajuda no entendimento, na parte do techniquez, né? Tem muita gente que sabe, sabe o que é, mas não sabe os termos, ou vice-versa. Então, eu acho que ter um bate-papos nesse nível ajuda muito o dia a dia. Eu acho que de todas as empresas, todas as áreas, e verem que outras empresas passam pelas mesmas coisas que você, eu acho que te deixa um pouco mais tranquilo, estamos no caminho certo, estamos fluindo. Acho que isso é bem legal. Legal. Do meu lado também quero agradecer a todos, agradecer ao Edu, a Juni pelo convite, agradecer aos outros palestrantes aí, agradecer a todo mundo que assistiu o webinar com a gente, e deixar um recado de vamos validar hipóteses, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada de outro mundo, vamos testar, vamos validar tudo, né? E a gente olha muito para o mercado estrangeiro, mas a gente vê que muita gente fazendo coisa boa no Brasil. E uma coisa que eu estava discutindo esses dias com o pessoal de produtos é que a nossa área de produtos ela tem tudo para ser uma das maiores do mundo, uma referência no mundo em produtos. E então acho que é super legal. Também me coloco à disposição, quem quiser adicionar LinkedIn, estou à disposição aí. Adoro também trocar ideia, assim como o Luiz, e participar aí da comunidade. Maravilha. Obrigado, viu, Vitor, Luiz, Arícia. Obrigado, Eduardo, também pelo convite. E
Assim que vocês precisarem de qualquer informação sobre o Maximizer, também vou deixar aí os meus contatos, luciano.longo@oracle.com. O que vocês precisarem também, acho que tem aí tanto a Juni, deixando aí seus contatos, para poder a gente sempre estar trocando figurinhas e sempre estando à disposição a esclarecer qualquer dúvida com relação ao CRO. Obrigado. Valeu, pessoal. Só para lembrar aqui, ó, que a gente acabou não passando a apresentação seguindo o roteiro exato, mas se vocês escreverem o nome no chat ou passar um e-mail para a gente no comercial@juni, mesmo até para perguntar do contato do pessoal, se quiserem, a gente faz a ponte também, sem problema nenhum. Mas se quiserem colocar o nome do teu site e o URL, a gente vai fazer um diagnóstico para vocês do canal, a gente olha alguns dados, algumas hipóteses, enfim, para a gente bater um papo aí de uma forma mais direcionada, tá? Obrigado a todos mesmo pela presença novamente. Valeu, um bom resto de semana aí para todo mundo. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Grande abraço. Até mais.